Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar aí com a nossa aula online. Infelizmente continuamos no condição de isolamento e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou tentar trabalhar um pouco mais com a folha, né? Ao invés de ficar só conversando com vocês, vou tentar resolver os exercícios que ficaram para na última aula e dar continuidade no conteúdo, tá bom? Lembrando que infelizmente nós estamos com alguns probleminhas técnicos. Eu não possuo, como eu tinha dito na última aula, os recursos técnicos para fazer um vídeo com a condição ideal para vocês, tá? Estou fazendo esse vídeo através do celular, mas como eu tinha dito antes, o esforço para que seja feito o melhor possível tá sendo realidade, tá bom? Bom, então como nós tínhamos deixado aí para a última aula, o exercício 10 da página 237, tá? Sobre o plano inclinado, tá bom? Aí o exercício está dizendo assim, ó, vou ler aí com vocês. A figura a seguir mostra um corpo de massa 50 kg sobre um plano inclinado sem atrito, que forma um ângulo θ com a horizontal. A intensidade da força F que fará o corpo subir o plano com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado é. Então aqui, ó, temos a força F que está puxando o bloco, que é esse bloco aqui, ó, através do plano inclinado. Esse bloco possui uma massa de 50 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ali naquela região, e o seno desse ângulo aqui, ó, vale 0,6, tá? Aí nós iremos fazer a identificação das forças, tá? No plano. Então teremos aí F, que é a força que está puxando o bloco, certo? Força peso apontando sempre para baixo, tá? Já que tem aceleração na gravidade. A normal por esse bloco está apoiado em um plano, está sobre uma superfície. Consequentemente, tem a normal perpendicular a essa superfície, tá? E as duas componentes da força peso, tá? Componente PY, componente PX, tá? Componente da força peso no eixo Y, componente da força peso no eixo X, tá? Aí iremos fazer o cálculo das forças, tá? Temos aí a força peso, que no caso vai estar valendo o valor do produto entre a massa e a gravidade, tá? Então a gente vai encontrar peso igual a 50, que é o valor da massa, vezes 10, que é o valor da gravidade. Vamos encontrar uma força peso igual a 500 newtons, tá? Depois de achar a força peso, a gente vai fazer essa relação aqui, ó, que no plano inclinado sempre vai ser verdade. Então, todo plano inclinado, a normal vai ser igual a PY, tá? Então, no plano inclinado, normal igual a PY. Porém, como o bloco ele sobe ou desce o plano, tá? A normal e o PY, eles não vão atuar no movimento do corpo, tá? Se ele subir ou descer, as forças que poderiam atuar no movimento do corpo é força F e Px, concordam? Então nós iremos calcular o valor dessas duas forças, tanto a força F quanto o valor de Px, tá? Então aqui a gente tem o valor de Px,
tá? Como que a gente vai calcular o valor de Px? É o valor da força-peso vezes o seno do ângulo. Sabendo que a força-peso vale 500 newtons, como nós encontramos aqui em cima, e o seno do ângulo vale 0,6, que foi informado pelo exercício, nós vamos multiplicar 500 por 0,6, que vamos achar um valor de Px igual a 300 newtons. Aí, iremos encontrar o valor da força F, que está puxando o bloco para cima, tá? Sendo que a força F vai estar gerando uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a força F menos Px vai me fornecer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a uma massa de 50 kg, tá? Como eu já sei o valor de Px, que vale 300, encontramos aqui em cima, tá? O valor da massa eu já sei, o valor da aceleração também já sei. Vou encontrar o valor de F, tá? Então vai ficar F menos 300, que é o valor de Px, igual a massa, que vale 50, e a aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Esse 300 que está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então vai ficar 100, que é o produto de 50 vezes 2. 50 vezes 2 vai dar 100. Mais 300, que passou para o lado de cá, virou positivo. Então o valor da força F vai ser 100 mais 300, que vai ser igual a 400 newtons. Tá bom? Então aí vocês já podem marcar aí no livro de vocês, tá? Eu não sei exatamente qual é a opção, tá? Mas o valor é esse aí, tá bom? Então vamos lá, continuando. Nós vamos ver mais dois casos aí do plano inclinado, tá? Inicialmente nós tínhamos visto o plano inclinado sem atrito, tá? Tanto subindo quanto descendo, tá? Agora nós vamos ver o plano inclinado com atrito, das duas situações, descendo e subindo, tá? A primeira situação, que é o plano inclinado com atrito e o corpo está descendo o plano, tá? Nós teremos a seguinte situação: força-peso, sempre, pois temos uma massa sob a ação da aceleração da gravidade, tá? As duas componentes da força-peso, Px e Py, a normal, pois esse corpo está apoiado numa superfície, então temos uma reação normal perpendicular a essa superfície. E como o corpo está descendo o plano, tá, teremos uma força de atrito contrária ao movimento do corpo, tá? Então, se esse corpo está descendo, ó, o plano, então a força de atrito vai estar apontada para onde? Para cima, tá? Lembrando que a força de atrito, ela é produto entre o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que lembrando o seguinte: a normal no plano inclinado, ela é igual a quem? A Py. Então eu posso substituir esse Py aqui, ó, no valor da força de atrito, tá bom? Então, ó, Py é igual a P vezes cosseno de θ, cosseno do ângulo formado entre o plano inclinado e a horizontal, tá? Então, essa expressão aqui, ó, P vezes cosseno de θ, eu posso substituir aqui, tá? Em alguns exercícios nós iremos fazer essa operação, tá bom? Então, se o plano inclinado está fazendo com que o corpo desça, né, esse plano com atrito, tá? Ele está descendo, então a força resultante nesse caso vai ser igual a Px menos a força de atrito, certo? Por quê? Se Px for menor do que a força de atrito, ele não vai conseguir descer o plano, ele vai ficar o quê?
parado, em repouso, certo? Então, se a força resultante é Px menos a força de atrito, e essa mesma força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu posso igualar as duas expressões. Então, eu posso escrever Px menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, no plano inclinado com atrito, e o corpo estiver descendo o plano, eu tenho essa expressão aqui, ó. Px menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? E temos também a situação do corpo subindo o plano, tá? Então, para o corpo subir o plano, eu tenho que aplicar uma força, que eu vou chamar de força F, tá? Ou seja, eu vou ter que puxar esse plano, vou ter que puxar esse corpo sobre o plano, tá? Aplicando uma força F para que ele ultrapasse, né? Ou seja, rompa a barreira do atrito, que é gerado pela força de atrito, tá? Mesma situação, eu tenho a massa sobre a aceleração da gravidade, então eu tenho o peso, as duas componentes, ó, Px e Py, e a normal. As expressões permanecem as mesmas. Então, galera, continuando aí, ó, tá? Temos Px, que é igual a P vezes o seno do ângulo. Py, que é P vezes o cosseno do ângulo. Força de atrito, que é a coeficiente vezes a normal. Lembrando que a normal é igual a Py, tá? E quando o corpo estiver subindo, ou seja, sendo puxado por essa força F aqui, ó, tá? Ele vai seguir a direção e sentido da força mais intensa, que no caso é F. Então, F vai ser diminuído da força Px, que é a componente da força peso, menos a força de atrito, pois entre o bloco e o plano existe uma força de atrito, que é calculada pelo coeficiente vezes a normal, tá bom? Então a força resultante vai ser F menos Px mais a força de atrito, tá? Porém, a força resultante também é igual a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton, tá? Então eu posso igualar essas duas expressões aqui, ó. F menos Px mais força de atrito e massa vezes aceleração. Igualei aqui as duas expressões, tá? Então, quando nós tivermos um corpo subindo, um plano inclinado com atrito, nós teremos essa expressãozinha aqui, ok? Sei que assim é meio complicado, muita letra, mas no exemplo vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Então temos aí no exemplo do exercício 6 do módulo 4, exercício esse na página 236, tá? Aí está dizendo assim, ó, considere um bloco que escorrega a partir do repouso por um plano inclinado que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Sabendo que durante a queda a aceleração do bloco é de 5 metros por segundo ao quadrado, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é. Aí ele deu a informação aí que raiz quadrada de 2 é para igualar a 1,4 aproximadamente. Tá? Então nós temos aqui as marcações das forças. Tá? A força peso, que ela vai ser sempre a primeira que a gente vai marcar, tá? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. A normal, pois o corpo está apoiado numa superfície, e essa normal vai estar perpendicular à superfície, tá? O enunciado falou que o plano inclinado tem atrito com um bloco, tá? Então eu tenho a força de atrito,
que nesse caso está apontando para cima, pois o bloco está descendo. Vejam a setinha aqui, ó, apontando a direção e o sentido da aceleração. As duas componentes da força peso, PY e PX, tá? E vamos escrever as expressões aqui, ó. Força peso, massa vezes aceleração da gravidade. Normal, que é também igual a PY, e é igual a peso vezes cosseno do ângulo. Força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, e Px, que é o valor da força-peso vezes o seno do ângulo. Como o corpo está descendo o plano, eu vou ter o que? Que é a força Px, que é essa componente aqui, ó, da força-peso, tá? Componente da força-peso vai ser mais intensa do que a força de atrito, tá? Percebam que elas estão mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, se estão em sentidos opostos, vai ser uma menos a outra. Se Px é mais intensa, ela fica na frente, tá? Então vai ficar Px menos força de atrito. Isso tudo igual a quem? A massa vezes a aceleração. Pois, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí nós iremos fazer o seguinte desenvolvimento aqui, ó. Sabendo que peso é igual a massa vezes a gravidade e Px é igual a peso vezes o seno do ângulo, eu vou escrever essa expressãozinha aqui, ó, igualar a Px. Porque m vezes g não é o P, que é o peso, vou substituir aqui, ó, esse m vezes g no lugar de P e vai ficar multiplicado pelo seno do ângulo. Isso tudo vai ser igual a Px. Já a normal, que é igual a Py, vai ser igual a P vezes cosseno do ângulo. Porém, a força de atrito é calculada através de quê? Coeficiente vezes a normal. Então, vou pegar essa expressãozinha aqui, ó, P vezes cosseno do ângulo, substituindo a força de atrito. Então, vai ficar coeficiente de atrito vezes massa, que multiplica a aceleração da gravidade, vezes o cosseno do ângulo, que é o valor de quem? A normal. Tá ok? Isso tudo vai ser igual a quem? A força de atrito. Tá? Essas duas expressões aqui, ó, elas vão ser substituídas aqui, tá? Na força resultante. E vai ficar dessa forma. Px, ó, é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Força de atrito é igual a coeficiente vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Isso tudo vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton, certo? Força resultante, que é Px menos força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Percebo que esse aqui é um termo, que é uma multiplicação. Esse aqui é um outro termo, que também é uma multiplicação. E esse aqui também é um outro termo, que está do outro lado da igualdade, tá? Todos os termos aqui, ó, possuem o quê? A massa. Está sendo multiplicado pela massa. Então, posso simplificar aqui, ó. Cortei a massa nesse termo. Aqui também e aqui também. Se eu dividir todos os termos por m, eu vou simplificar cortando o m aqui, tá? Então, vai sobrar o quê? A aceleração da gravidade, que vale 10. O seno do ângulo, que é 45 graus. A gente vai calcular ali o seno de 45. Isso tudo menos coeficiente vezes 10, que é a aceleração da gravidade, ó, aqui, vezes cosseno de 45 graus, que é o ângulo, igual a quem? A 5, que é o valor da aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, prosseguindo,
gente vai encontrar essa expressãozinha aqui, ó. 10, que é a aceleração da gravidade, vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o seno de 45, menos coeficiente vezes 10, que é a aceleração da gravidade novamente, multiplicado por raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o cosseno do ângulo de 45 graus. Isso tudo igual a 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. Aqui também, ó, 10 dividido por 2 também vai dar 5, tá? Esse termo aqui, ó, 5 raiz de 2, eu vou substituir por esse aqui, ó. Lembra que raiz quadrada de 2 é igual a 1,4? Ele deu essa informação lá no enunciado. Vou substituir aqui, ó. 1,4, 1,4, tá? Multiplicando 5 vezes 1,4 vai dar 7. Aqui também, ó, 7. Isso tudo igual a 5. Esse 7 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 7 que multiplica o coeficiente de atrito igual a 5 menos 7. Ficou o quê? Menos 7 que multiplica o coeficiente de atrito menos 2, que é o resultado de 5 menos 7. Tá aqui, ó. Multiplicando por menos 1 vai ficar 7 que multiplica o coeficiente de atrito igual a 2. O coeficiente de atrito vai ser 2 dividido por 7. O 7 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então 2 dividido por 7 vai ser igual a 0,3. Tá bom? Então, galera, peço aí que vocês tentem resolver esses exercícios, tá? Exercício 2 da página 235, exercício 7 da página 236 e exercício 5 da página 239. Tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Continuo postando alguns materiais lá no Plural, porém ainda não consigo realizar todas as atividades disponíveis por falta de recursos. Continuo sem computador. Peço desculpas mais uma vez, porém o esforço continua, tá? O importante é vocês não deixarem de fazer o estudo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Espero vocês até a próxima aula. Lembrem de fazer os exercícios, que na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Abraço a todos, fiquem em casa e até breve. Tchau.